E aí pessoal, tudo certo? Professor Flamiciano de Geografia na área. E a gente está aqui hoje para tratar de um assunto muito sério, um assunto que a gente não vai fazer muita brincadeira para tratar, um assunto que eu pelo menos levo muito a sério, que é a fome, né? As principais razões por trás da fome no mundo e, digamos assim, uma geografia da fome, né? A gente vai tratar desse assunto, é um assunto, nossa, muito importante, que tem muita coisa para falar, mas a gente vai tratar dele brevemente, ok? Vamos lá. Bom, a fome, pessoal. Primeira coisa, antes da gente começar aqui nas imagens, eu quero mostrar para vocês uma reportagem. Você encontra várias, aqui eu entrei na primeira que eu vi, mas é só você pesquisar que você encontra várias reportagens desse tipo, porque isso já foi comprovado, né? Que a produção atual, aqui está dizendo de grãos, mas de todos, é só de grãos, né? Mas se a gente for considerar todos os alimentos, além dos grãos, é maior ainda. Mas a produção atual de alimentos do mundo é suficiente para abastecer toda a população mundial. Quer dizer, se você pegasse toda a comida que é produzida no mundo hoje e dividisse para toda a população, todo mundo ia ter o que comer. A gente já produz o suficiente, ok? Isso daí é comprovado. O mundo produz atualmente cerca de 2,5 bilhões de toneladas de grãos. Por que eu estou trazendo essa reportagem? Porque a gente escuta muito falar que para acabar com a fome tem que produzir mais alimento. Produzir mais alimento é sempre bom, é uma coisa positiva produzir mais alimento, porque os preços ficam mais baratos, o pessoal facilita o acesso ao alimento, né? Produzir mais alimento é sempre uma coisa positiva, mas não é a solução para o problema da fome. O problema da fome é um problema muito mais profundo, muito mais sério do que só produção. Produção, na verdade, como a gente viu, ela já é suficiente. O problema não é a produção, a gente tem outros problemas que vão contribuir. O primeiro e mais importante deles é a desigualdade social, ok? A má distribuição de renda, né? Aqui a gente tem uma chartzinha mostrando mais ou menos a desigualdade social, né? Uma família aqui muito pobre, pelo visto, olhando para a cidade, e o menino dizendo para o pai que gostaria de morar naquele mundo, né? A gente sabe que é o mesmo mundo, mas para ele esse mundo aqui não é acessível. E desigualdade social é isso, é a má distribuição de riquezas no mundo, né? Alguns têm muito e outros têm pouco ou quase nada, né? Desigualdade social é isso. Eu peguei imagens leves, assim, porque tem imagens muito mais pesadas e muito mais tristes, né? Mas é complicado a gente imaginar que o lixo que é produzido aqui tem que ser reaproveitado por essas pessoas para eles conseguirem sobreviver, né? Isso é muito triste. E isso não é brincadeira, cara. A má distribuição de renda, eu peguei aqui alguns exemplos do Brasil. Ó, dados de 2013. 46% do Brasil, quase metade, tem renda familiar de até R$ 1.356. De até, ou seja, R$ 1.356 ou menos. Entende? Quase metade da população brasileira. Enquanto 1% da população brasileira tem renda de 13 a 33 mil. 6% tem renda de 6 a 13 mil. 9% tem renda de 3 a 6 mil. Se você juntar tudo isso daqui, dá 14% da população brasileira recebe mais do que R$ 3.390. 14%. Os outros 86% recebem menos. Né? A gente tem uns 20% que está entre 1.300 e 2.000, 16 aqui, mas a maioria esmagadora está aqui embaixo. E outra coisa, renda familiar. Então imagina uma família de 6 pessoas sobrevivendo com menos de R$ 1.356 por mês, certo? 66% das famílias ganham até R$ 2.034. 66%, mais da metade. Aqui é uma figurinha assim, exemplificando, mostrando pra gente, né, que 10% da população fica com 50% da renda no Brasil, 40% ficam com 40% e a maioria esmagadora aqui, ó, fica com 10% do total da renda. Muito mal distribuída. E o que isso tem a ver com fome? Ora, você precisa de dinheiro para comprar comida, cara. É muito simples, né? O alimento hoje ele é um produto, ele é uma mercadoria, e se você não tem direito para acessar essa dinheiro, para acessar essa mercadoria, você passa fome, certo? Então, isso daqui, ó, é desigualdade social. Isso daqui é má distribuição de renda. A gente tem uns poucos que têm acesso a muito e a gente tem uma maioria que tem acesso a pouco, que tem que dividir entre si, ok? Segunda razão por trás da fome
essa um pouco menos pesada, mas também muito importante, é o desperdício de alimento. Eu falei que a produção mundial de alimentos é mais do que suficiente para abastecer a população mundial, só que muitos desses alimentos são desperdiçados, ok? Essa é só uma foto de exemplo, essa é só outra foto de exemplo, mas aqui a gente tem um pouco mais, né? O desperdício de alimentos no Brasil. 33% no Brasil, não, desculpa, no mundo. 33% de tudo que é produzido no mundo vai para o lixo. 33%. Então, pensa bem, de cada 100 toneladas de alimento produzidos, 33 toneladas são desperdiçados. Aonde? Um pouco, já no próprio, lá na produção, lá na área rural, já dá uma separada. Às vezes o produto não está bom, não está bonito, não cabe dentro do padrão, eles já jogam fora. 50% é perdido no transporte e no manuseio. Então coloca nas caixas, coloca no caminhão, esquenta, o negócio fica ruim, estraga, vai se balançando, chacoalhando, a massa estraga, se perde. 50% é só no transporte e no manuseio. 30% durante comercialização e abastecimento. Então imagina o tanto de alimento que não estraga nos supermercados, por exemplo. Ou no comércio, ou por exemplo, imagina o tanto de comida que não vai fora de restaurante, certo? Quando você soma tudo isso, dá 33% do total de alimento. Imagina quantas pessoas não poderiam ser alimentadas com esses 33% aqui. Esse é o segundo grande motivo da fome do mundo, ok? O terceiro motivo, que também é muito importante, e aí muda de país em país, é a distribuição de terras, certo? O que a distribuição de terras tem a ver? Ora, muito simples. Os donos de latifúndios, quer dizer, os grandes pedaços de terras, grandes fazendeiros que tem no Brasil, a maior parte deles produzem coisas que às vezes nem viram alimento. Produz para vender, vende para a China, vende para a Europa, produz alguma coisa, por exemplo, produz milho, soja, produz alguma coisa que vai virar combustível, vai virar etanol, nem vira alimento, certo? Enquanto a agricultura familiar, que é as pequenas propriedades, minifúndios que a gente chama, são os grandes responsáveis pela produção de alimento, daquilo que vai realmente para o nosso prato, da salada que você come, do arroz que você come, do feijão que você come. A agricultura familiar, ela é responsável pela maior parte do alimento que a gente consome, ok? E por que eu estou dizendo isso? Porque no Brasil a gente tem uma péssima distribuição de terras. Essa galera aqui, ó, que muitas vezes não produz alimento ou produz coisas que vão para outros países, tem 55% das terras. Olha como isso é mal distribuído. 3% das propriedades rurais do Brasil possuem mais da metade do território rural do Brasil. Ou seja, é uma desigualdade na distribuição de terras. Enquanto 86% das propriedades dos produtores rurais tem só 21% das terras no Brasil. Isso daí é a má distribuição de terras no Brasil. O que poderia resolver isso? O que a gente chama de reforma agrária, que é pegar um pouquinho da terra dessa galera rica aqui, ó, e distribuir para a galera pobre que está precisando, porque é essa galera aqui que produz o nosso alimento. Em outras palavras, se as pequenas propriedades fossem mais produtivas, se a gente distribuísse melhor a terra no Brasil, se a gente conseguisse pegar essas terras, uma parte desses latifúndios aqui, e distribuísse para pessoas de agricultura familiar, a gente teria uma produção de alimentos muito maior, o preço ficaria mais baixo e a população teria mais acesso, ok? E aí, como resultado de tudo isso que a gente acabou de ver, da desigualdade social e má distribuição de renda, do desperdício de alimentos e da má distribuição de terras que produzem os alimentos, a gente vai ter a fome. Esse mapa aqui, ele é de 2010, ok? E ele está separado por corzinha assim, ó. E vou aproximar aqui para vocês verem como é que é. É um cálculo que eles fazem e aí vai de quase nada até 30 ou mais, né? Então aqui o verdinho bem escurinho, tipo esse daqui, ó, é menos de 4.9, o verdinho mais clarinho é 5 a 9.9, 10 a 19, 20 a 29 e de 30 para cima. 20, 10 o que? É um índice, tá em inglês aqui, mas é o índice da fome global, digamos assim. Em outras palavras, quanto maior esse número aqui, ou seja, quanto mais escura a cor, quanto mais tendendo para o vermelho a cor, maior o índice de fome que tem nesse país. Então vocês veem que o Brasil está entre os melhores, ó, que é o verdinho mais escuro, 4,9 ou menos. A gente está entre os melhores, junto com outros países, ó.
E mesmo assim a gente tem muita gente passando fome no Brasil, mesmo a gente estando entre os melhores. Então imagina esses países que estão em situação pior, ó. Por exemplo, esses que estão em vermelho aqui, ó, que é 30 ou mais, certo? Então a fome no mundo hoje é um problema que teria que estar sendo resolvido com muita urgência, mas infelizmente não é isso que está acontecendo. Ó, a fome no mundo vem aumentando. Isso daqui foi publicado em 2018, ok? E aqui está dizendo pra gente que a fome aumentou nos 3 anos seguidos. Então 2017, 2016, 2015, a fome foi aumentando. Olha só, em 2016 eram 815 milhões de pessoas passando fome. Em 2017 foi para 821, aumentou mais 6 milhões. Todo ano que passa o mundo produz mais alimentos, mas mesmo assim a quantidade de pessoas passando fome é maior. Por quê? Por causa da desigualdade social, da má distribuição de renda. Então a gente tinha em 2017 quase 1 bilhão de pessoas passando fome no mundo, ok? É muita gente. Um problema muito grave, certo? E é só você vir aqui no Google. Eu não vou nem ficar abrindo muitas imagens aqui, porque eu fico ruim quando eu vejo essas imagens. No nosso dia a dia assim, a gente não para pra pensar nisso. A gente não para pra pensar que nesse exato momento tem pessoas literalmente morrendo de fome. E isso é culpa da desigualdade que tem no mundo. Mas você vai no Google Imagens e coloca fome, e você vai ver as imagens mais desesperadoras que você vai ver no seu dia, no seu mês, provavelmente na sua vida, porque é muito difícil você olhar para essas imagens aqui e ver gente morrendo de fome mesmo, imagens muito pesadas, que, como eu disse, eu não vou ficar abrindo, porque quem quiser ver, que veja. Mas assim, é importante a gente não fechar os nossos olhos para esse problema, ok? É importante a gente pensar que, querendo ou não, é um direito, né? Seria um direito todo mundo ter acesso ao alimento, só que o nosso mundo é tão desigual que parece ser um privilégio, porque 800 milhões, mais de 800 milhões de pessoas passando fome, né? Então quando você lá estiver almoçando, jantando, tomando seu café, não esquece que você é um privilegiado, né? Você poderia estar passando fome, né? Pensa 2 vezes antes de jogar a comida fora, porque às vezes a comida que você está jogando fora poderia literalmente salvar uma vida, né? Então valoriza esse recurso, certo? É isso. Muito obrigado a todos e um abraço.